Veja só, agora de manhã o IBGE divulgou a informação de que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 7,9% no trimestre que se encerrou em março, ou seja, janeiro, fevereiro e março. É meio ponto a mais do que o trimestre que fechava em fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro. Ou seja, houve um aumento do desemprego em meio ponto em um mês, segundo o IBGE. A gente tem, segundo essa estatística, um aumento do desemprego. No meio desse caminho, em que o IBGE acaba de divulgar a informação de que crescemos em meio ponto percentual a taxa de desemprego no Brasil, este governo, comandado pelo PT, Partido dos Trabalhadores, resolve afrontar a independência do Congresso Nacional e, mais uma vez, através de um grande acordo com o Supremo Tribunal Federal, tentar barrar a questão da desoneração da folha dos 17 setores que mais geram emprego no Brasil. Então eles querem acabar com a desoneração da folha, simplesmente isso vai provocar, obviamente, demissões, isso vai provocar certamente diminuição de investimento, além de toda a insegurança jurídica. Só que é o governo que não entendeu o recado dado do Congresso, porque eles tentaram diversas vezes, inclusive com medida provisória, acabar com a desoneração. O Congresso deu recados claros. O que faz o governo Lula? Faz claramente um acordo no Supremo, ajuiza uma ação através da AGU, Advocacia Geral da União, entra no Supremo, e aí o ex-subordinado de Lula, porque era advogado dele, o ex-contratado dele, agora ministro do Supremo, Zanin, pimba, dá uma ação favorável ao governo, acompanhado de outros ministros, como Fachin e outros, que já vinham se alinhando também, inclusive, com o próprio governo. O que acontece? Você tem, neste momento, uma insegurança, as empresas não sabendo se tem que pagar na próxima folha, se não tem. O Fux pediu vistas aí pelos próximos meses para pensar, olhar essa discussão. O Congresso está revoltado pensando numa forma de fazer uma PEC, fazer uma emenda à Constituição para voltar com essa discussão e fazer valer o que o Congresso, numa maioria absoluta, decidiu, que era manter a desoneração de setores tão importantes do Brasil. Então, no momento em que a gente tem aumento de desemprego em meio ponto, este governo, que não corta gastos, que não diminui, assim como a gente está falando do governo do estado do Rio de Janeiro, que não diminui seus gastos, não discute reforma administrativa, que gasta dar com pau, quer olhar para a desoneração como vilão, que essa sim beneficia setores produtivos que empregam e que mais empregam no Brasil, como se essa fosse uma solução do seu desequilíbrio fiscal. E aí, por que eu quero linkar com uma coisa de hoje? Hoje, o Senado vai discutir uma PEC do quinquênio para poder atingir em 5% anualmente a possibilidade de aumento de ganhos, fugindo do teto, por fora, no judiciário, para magistrados, para membros do Ministério Público, e depois houve acréscimo de algumas categorias, como, por exemplo, a Advocacia Geral da União. A mesma Advocacia Geral da União, que entrou na Justiça, no Supremo, dizendo que não havia equilíbrio fiscal, que não havia responsabilidade fiscal, ela entra no Supremo para questionar a desoneração. Ela será beneficiada caso agora no Congresso, no Senado, seja aprovada essa PEC irresponsável, PEC do penduricalho, para acrescentar aumentos de 5% a cada quinquênio, beneficiando já o topo da cadeia, já a casta, já quem mais ganha dentro do Estado brasileiro e que já tem tantos outros penduricalhos que nós, réis mortais, não temos. Então, eles vão votar no Senado. Talvez até como uma forma de retaliar o governo, o Senado vai aprovar, pensando em outras coisas que não no Estado brasileiro, no cidadão e nas contas. Mas eu pergunto, a AGU, a mesma que se revoltou e que acionou o Supremo Tribunal Federal, vai se revoltar e vai contra, por exemplo, o Senado, se hoje for aprovado essa PEC do penduricalho, que beneficia a própria AGU e o Judiciário? Eu pergunto, se a AGU não vai fazer, porque pirão pouco, meu primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se ela acionar o Supremo, o senhor Zanin e os outros ministros do Supremo vão também tomar a decisão de tornar inválido, dando uma liminar, a questão do aumento através do quinquênio
para os membros do próprio judiciário, do seu próprio judiciário, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal? Duvido. Duvido. Aí a responsabilidade fiscal ninguém fala, aí passa longe, estão nem aí, estão pouco se lixando para esse tipo de coisa. Agora, quando é para a desoneração, que beneficia aí sim setores produtivos, pessoas que estão na ponta trabalhando, que podem perder seu emprego, e os 17 setores mais importantes do Brasil, aí a AGU, atendendo ao seu chefe Lula, vai logo à justiça e afronta o Congresso. Aí o Supremo, com alguns também atendendo diante de indicações recentes, também dão canetada, atendem ao pedido do governo federal. Eu quero ver se terão essa mesma postura caso aprovem o quinquênio para o Judiciário, para o Ministério Público, para a AGU e para outros setores que só em primeiro momento dizem que o impacto até 2026 é de mais de 80 bilhões de reais. Pode ser o dobro disso porque é uma cadeia que vai se beneficiar. Aí eu quero ver qual vai ser a atitude da Advocacia Geral da União, do Supremo Tribunal Federal, que adoram falar de responsabilidade fiscal, mas na verdade estão atendendo a pedidos, porque se tivessem responsabilidade, cortavam dentro do governo federal com a quantidade que tem de ministérios e de gastança, cortavam no Supremo as regalias que eles têm, deixavam de fazer viagens que nem poderiam e deveriam fazer no Supremo, muitas vezes, inclusive com gastos do próprio Supremo em algumas ocasiões, em outros de empresários, que não deveria ser uma relação aceitável para quem está na Suprema Corte do Brasil. Então, na hora do gasto fiscal, para olhar para os seus gastos dentro do Supremo, disso eles não discutem. Mas, quando é para olhar para os outros, quando é para olhar em algumas outras situações, inclusive para setores produtivos, no momento em que você tem um aumento do desemprego, como dado divulgado hoje pelo IBGE, aí eles parecem que sim, são pessoas preocupadas demais com o déficit fiscal, com a responsabilidade e por aí vai. Até parece, me engana que eu gosto, e até parece que alguém está se enganando com esse tipo de discurso, né? Veremos cenas dos próximos capítulos e a reação frente ao tal do quinquênio, que é mais um descaramento, mais uma vergonha, mais um escárnio de gastos públicos goela abaixo num Estado que já tem as suas dificuldades.